Eu sou o professor Rogério e estarei nessa primeira parte do módulo 1 com a professora Renata Torquato, que está aqui comigo, e nós vamos fazer um bate-papo para você, empreendedor, bem descontraído, mas com muito conteúdo, com aspectos muito relevantes, e esperamos que você aproveite e curta todo esse conteúdo que nós produzimos com tanto carinho. Então, antes de mais nada, a gente precisa definir o que é o empreendedorismo. O que é ser empreendedor? A pessoa nasce empreendedora, ela nasce com um dom especial, ela já vem trazendo características que vão diferenciar ela no mercado. Então, o empreendedorismo está ligado à figura do empreendedor, que é uma pessoa que consegue enxergar oportunidades. Esse é o grande primeiro insight que eu gostaria de falar para vocês. Os empreendedores normalmente são pessoas que enxergam aonde os outros veem problemas, eles enxergam nesses problemas oportunidades. E essa visão, como você enxerga o mundo, como você percebe as coisas, faz toda a diferença. A maneira como eu enxergo, como eu vejo um determinado problema, pode fazer toda a diferença na hora em que eu penso em como resolver esse problema. Eu posso me queixar desse problema, ou eu posso efetivamente ter soluções, pensar em soluções para transformar esse problema em uma coisa que possa, inclusive, me beneficiar. Basta olhar o que nós passamos recentemente com essa pandemia da Covid-19, que ceifou muitas vidas, continua ceifando, mas quando a gente olha para o aspecto dos negócios, basicamente, essa pandemia desmoronou muitos modelos de negócio. Bem, alguns empreendedores, eles olharam, enxergaram essa situação e eles encontraram soluções extremamente inovadoras, criativas. Outros sucumbiram à crise. É lógico que nós estamos dando exemplo de uma pandemia, de uma situação que está lá no ambiente externo, né? Que o empreendedor não tem controle, ele não controla isso. Mas, de alguma forma, o empreendedor ele consegue manobrar, por assim dizer, o que ele tem nas suas mãos, né? A sua equipe, o seu time, o seu produto, né? A satisfação do seu cliente. E ele consegue, manobrando essas coisas, ele consegue desenvolver estratégias que ele consegue sobreviver. Alguns até conseguem, não só sobreviver, mas crescer na pandemia. Nós temos vários exemplos de negócios que cresceram na pandemia. Então, como o empreendedor enxerga a oportunidade, como ele enxerga o mundo, como ele cria a oportunidade em cima de uma situação em que muitos veem, por exemplo, problema, é o que faz toda a diferença. O outro aspecto importante é que o empreendedor ele não só olha para o mundo e ele mapeia os problemas ou as soluções. Não, o empreendedorismo está ligado à ação, é mão na massa, é fazer. Como você, empreendedor, vem fazendo, é colocar a mão na massa. Se você não tem os recursos necessários, às vezes para tirar a ideia da sua cabeça, você pode desenvolver um negócio pequeno, ir escalando, procurar instituições de fomento, né, procurar os parceiros certos e começar o seu negócio devagar, de uma maneira progressiva, aprendendo com cada etapa. Isso faz toda a diferença. É lógico, o empreendedor ele tem algumas características que são importantes. A professora Renata talvez queira falar de algumas características que são muito determinantes para alguns empreendedores terem sucesso. O empreendedor ele precisa estar munido, né, de algumas características e comportamentos para ele poder começar o ato de empreender. Uma dessas características é saber buscar essas oportunidades, né? Entender que ele precisa tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. Outra coisa muito importante é ele saber que o risco é inerente ao ato de empreender, né? Então, todo negócio, em algum ponto, vai ter alguns riscos que fazem parte do processo, né? E aí, ter persistência também é muito importante, perseverança, né, força de vontade, de acordar todo dia, o olho tem que brilhar para poder ele botar energia naquele negócio, né, e ter esforço para que isso aconteça. A capacidade de liderança também é essencial, né, a gente não consegue falar de empreendedorismo sem falar na liderança. E a gente entende, né, pelos cases que a gente estuda, por tudo que a gente vê acontecendo no mercado, que aquela liderança de forma muito autocrática, né, comando e controle, ela não é mais tão aceita, ela não funciona tão bem, né, no nosso mundo atual, que é tão incerto, que é tão cheio de desafios. Então, hoje as pessoas buscam trabalhar em empresas onde a liderança ela é mais tranquila, mais democrática, né, e que permita
que os colaboradores eles contribuam, né, que eles possam participar, e isso estimula, inclusive, a criatividade, que é outro ponto muito importante também que existe na liderança, né, a capacidade de criar. Então, se o empreendedor ele fica muito preso, ele não tem espaço para sugerir, né, para os colaboradores darem sugestão. Às vezes, um colaborador que trabalha no processo, ele entende mais do que alguém que está acima na hierarquia, digamos assim, né? Então, ele precisa ser ouvido pelo seu líder, pelo seu gestor, para poder o processo fluir de forma mais tranquila e ser mais eficiente, né, em todo esse processo. E aí, a autoconfiança também é importante, né? O empreendedor ele precisa acreditar que ele é capaz, né? Isso é importante também. Ter visão de futuro, então mapear os cenários, né? Entender que contexto é esse, que a gente vai falar um pouquinho desse contexto atual que a gente está inserido, né? Que muita coisa mudou e o comportamento do consumidor mudou e a capacidade de resolver problemas, né? Então o empreendedor ele precisa saber que ele está ali para resolver um problema de algum segmento de clientes, né? O seu negócio existe para ele resolver algo para alguém, né? Que a gente também vai falar mais na frente sobre alguns desses aspectos aqui de forma separada. Gostei muito da sua fala, professora Renata. Inclusive, acho muito interessante que você traz nas características do empreendedor vários elementos que talvez você em casa esteja se perguntando, mas eu preciso ter tudo isso para empreender, para ter sucesso no mercado? Sim, e algumas coisas a mais que nós vamos falar. A notícia boa é que tudo isso que nós falamos, liderança, visão de futuro, autoconfiança, isso você pode desenvolver. Por isso que nós atrelamos o empreendedorismo ao processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento é uma jornada, né? Ao passo que você vai descobrindo quais são os seus valores, o que você acredita de verdade, né? Você vai pensando em estratégias de como conciliar esse seu desejo, essa sua vontade, em alguma coisa que possa ser comercializada, alguma coisa que o mercado tem interesse. Então, é aquela história, o que é que eu sou bom, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu posso ser remunerado, pago. Então, essa área de interseção desses pontos é onde nós chegamos no propósito. Quer dizer, é aquilo que o empreendedor faz, que conecta ele a ele inicialmente, mas que também tem uma estratégia muito clara de como entrar no mercado, de como se diferenciar do que já existe no mercado. Agora, lógico, nós estamos destacando essas características todas porque existe uma nomenclatura que a gente usa muito, que designa o mundo que nós vivemos, que é a nomenclatura VUCA. É uma nomenclatura que designa as palavras de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É bem o que nós vivemos, vocês não concordam? Nós vivemos num mundo onde as certezas são muito poucas, as incertezas são muito grandes, a complexidade é muito absurda e, às vezes, eventos que estão longe da gente afetam o nosso negócio. Então, diante de um contexto tão volátil, tão difícil de se mapear, o que é que o empreendedor pode fazer? E eu falo de você, empreendedor, que tem a sua padaria, que tem o seu pequeno negócio, que tem a sua confecção. Como é que você pode aprender com esse mundo que muda a cada segundo, que coisas que acontecem no ambiente econômico, político, ou até na questão ambiental, interferem no preço da matéria-prima e interferem no seu negócio, na sua competitividade, e você, de repente, começa a perder faturamento, perder clientes. Então, quando a pandemia começou, e eu volto a trazer o tema da pandemia, porque eu acho que foi um dos cenários mais desafiadores que todos nós passamos, né, nos últimos anos, porque não só nos fez ter cuidado com o que, de fato, era o risco de nós perdermos nossa vida, que era o próprio vírus, a pandemia em si, mas também de como conduzir as nossas vidas. Quando eu falo nossas vidas, os nossos negócios, os nossos empregos também estão inseridos nesse contexto. Então, nesse ambiente de complexidade, ambíguo, incerto e volátil, como é que, por exemplo, eu conseguia pegar a empresa que eu tinha em ponto fixo, a minha pizzaria, e agora a minha pizzaria fechou porque a cidade fechou, e como é que eu consigo continuar comercializando o meu produto, trazendo receita
pagando os meus funcionários, os meus fornecedores. Como é que eu consigo operar num ambiente como esse? Então, certamente, a criatividade é fundamental. E a Renata falou uma coisa que é muito significativa, que a liderança faz toda a diferença nessa hora. Então, aquele líder que não permite, por exemplo, a participação do funcionário, aquele líder, por exemplo, que só vai lá no comando-controle, como ela falou, ele inibe essa capacidade de, numa situação como essa, você não tem um time engajado, você não tem um time criativo. Então, muitos negócios sucumbiram também, além das questões do faturamento, porque o modelo de liderança, às vezes, não engajava as pessoas, né? Não engajava os times, não permitia a criatividade. Então, a gente quer trazer essa reflexão para você olhar para o seu funcionário como o ativo mais importante que você tem dentro da sua empresa. Porque olhe para a tecnologia da sua empresa, o seu concorrente tem. Olhe para o processo de produção, certamente ele tem. Olhe o preço que você pratica no mercado, é mais ou menos o preço do seu concorrente. Então, qual é o grande diferencial desse processo todo? É como o seu funcionário está engajado, motivado. Você pode fazer a melhor campanha para trazer o cliente para dentro da loja. Quando ele entra na loja, ele é atendido por um funcionário seu. Se essa pessoa estiver desmotivada, se ela tiver o objetivo dela estiver desalinhado da empresa, ela certamente pode jogar tudo que você fez por água abaixo. Porque o cliente, no final das contas, ele olha a jornada toda, a experiência toda. O que envolve, por exemplo, o atendimento. Envolve as ações do pós-venda. Então, se você não traz uma experiência boa, você joga tudo por água abaixo. E no final das contas, isso passa por você, empreendedor. Isso passa pela capacidade que você tem de ter um time engajado, de um time unido, que fale a mesma língua e que tenha um propósito mais ou menos sinérgico, né? É lógico que cada pessoa tem um objetivo pessoal, o seu objetivo de vida, mas o legal é quando a gente consegue sinergizar, né? Alinhar o objetivo organizacional, que a gente pensa lá quando a gente faz o planejamento, com esses objetivos individuais. Quer dizer, crescer com empresa, crescer com funcionário, isso é muito importante. Todas essas competências, né, de gerir pessoas, de ser criativo, de saber negociar, né, de ter flexibilidade, de ter inteligência emocional para lidar com momentos tão terríveis como a gente teve e está tendo, né, são competências fundamentais para você sobreviver a esse mundo VUCA. Então, o que a gente quer contextualizar é que o empreendedorismo no Brasil, ele é sempre puxado por duas vertentes, a vertente da necessidade e a vertente da oportunidade. É lógico que a pandemia da Covid, ela trouxe, né, até pelo corte que a gente teve aí muito grande nos postos de trabalho, o vetor necessidade. Quer dizer, muitas pessoas que perderam o emprego, elas precisaram trazer renda para dentro de casa, fazer o dinheiro aparecer, né? E aqui no Ceará muitas empresas foram abertas, né? Muitas empresas foram abertas durante a pandemia. Foram abertas muito puxado por esse vetor da necessidade. É lógico que, como eu falei no começo, alguns empreendedores eles estudam, mapeiam o cenário, estudam o segmento de clientes e enxergam nesse contexto também oportunidades. E aí é o empreendedor por oportunidade. É aquele cara que está estudando, que está pensando, que está mapeando, que está desenvolvendo soluções, estratégias para conseguir efetivamente sobreviver. Vocês me perguntam, professor, e vocês incentivam todo tipo de empreendedorismo? Sim, tanto por necessidade como por oportunidade. São os empreendedores que geram emprego, que geram renda, que minimizam as desigualdades sociais, porque geram postos de trabalho, ou seja, movimentam a economia. Então, independente se você abriu o seu pequeno negócio durante a pandemia porque perdeu o emprego, ou se você já vem estudando há muito tempo, guardando uma grana, esperando a melhor oportunidade para entrar no mercado, você se orgulhe de você fazer parte também de um momento, de um movimento que leva a economia, que gera empregos e que minimiza a desigualdade social. A pandemia trouxe índices assustadores de desigualdade. Aliás, está aumentando, né? Os índices estão aumentando de desigualdade. E aí, quando você decide abrir uma empresa, desenvolver um negócio, né? Gerar uma oportunidade para uma pessoa, você, de alguma forma, também está dando uma contribuição social, além de todos os objetivos econômicos que você tem por detrás daquela operação. Então, o que nós queremos destacar
é que mesmo nesse contexto do mundo complexo, nós podemos desenvolver, criar, pensar e fazer coisas muito interessantes na série. São muitos exemplos que nós temos. Nós somos professores da Universidade de Fortaleza, nós atendemos todos os dias empreendedores que querem abrir negócios, que querem aumentar os seus negócios, que querem profissionalizar os seus negócios. Então, os exemplos são muitos de como esse povo brasileiro, cearense, ele é um povo empreendedor, porque ele aprendeu que nas crises, as grandes ideias surgem. Eu sempre digo, né, das grandes crises nascem as grandes empresas. E tem sido assim. É lógico, a gente não gostaria de ter passado por isso, em hipótese alguma, passar por uma situação que nós passamos. Mas, por exemplo, depois das crises surgem modelos de negócios que estão ligados, né, totalmente antenados com a realidade, a nova realidade, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tinha uma configuração de cenário de empreendedorismo, aqui mesmo em Fortaleza, de mais de 60% dos negócios operavam só no ponto de venda, né? E aí nós temos uma característica agora de ter um mercado potencial, um mercado gigante, para que você desenvolva também o seu negócio pelo ambiente virtual, né? Então, migrar para o ambiente virtual é fundamental. Muitos empreendedores aprenderam, por exemplo, a fazer delivery durante o período da pandemia. Eles não se prepararam, não planejaram fazer isso. Alguns aprenderam fazendo, né? Eu sempre digo que a pandemia teve 3 fases para o empreendedor. Uma, ele entendeu o que estava acontecendo, né? Aliás, no começo, todos nós, de alguma forma, queríamos entender o que estava acontecendo. A gente queria saber qual era a dimensão disso, né? Quando começou o isolamento, por assim dizer, a cidade fechada, né? O lockdown. Quer dizer, a gente queria entender até quando isso ia durar, por quanto tempo isso ia durar. Então, esse foi o primeiro momento. O segundo momento para o empreendedor foi quando ele entendeu que ele tinha que colocar a mão na massa e tinha que gerar estoque, reestruturar suas equipes, de alguma forma trazer receita para conseguir honrar os seus compromissos. Então, o segundo momento foi esse. E o terceiro, que nós estamos, não tem mais aquele mundo que nós tínhamos no começo. Então, tem que migrar para o online, tem que engajar pessoas, tem que estar com a empresa no tamanho certo, né? Quer dizer, tem que ser competitivo, tem que usar a criatividade para desenvolver estratégias de inovação, quer essa inovação aconteça ou na parte tecnológica, que ela aconteça na experiência do usuário. Quer dizer, de alguma forma, você tem que criar uma experiência diferenciada para você conquistar o seu cliente para que ele volte. Então, nessas fases todas que a gente está olhando, percebendo o movimento do empreendedor, no final das contas, o que a pandemia fez foi trazer uma reflexão para modelos de negócio que já não funcionavam. E trouxe agora um cenário, que é um cenário impositivo, não é opcional, onde nós tivemos mudança de comportamento do cliente, onde nós tivemos o surgimento e o avanço de novos produtos, né? Porque quando nós ficamos em casa, aí a nossa casa virou, né, esse aparato de sobrevivência. Então, quem conseguiu entregar com excelência, quem conseguiu trazer conteúdo de excelência, certamente partiu na frente. Então, de alguma forma, são novos imperativos para um novo modelo que precisa surgir para os empreendedores. E isso independe, empreendedores, do porte, do segmento em que vocês atuam. Em todos os casos, a necessidade de mudança, de inovação, vai ser uma constante para que vocês consigam ser relevantes, consigam se manter antenados com seus grupos de clientes, atendam suas expectativas e consigam gerar valor antes, durante e após a venda. A primeira coisa que nós queremos destacar é que o benefício central de uma oportunidade de negócio é a solução de um problema. Nós até falamos no começo do nosso curso que os bons empreendedores, eles olham para o cenário e enxergam oportunidades onde muitos só veem problemas. E aí entra a palavra criatividade, porque todo problema, ele é de alguma forma uma oportunidade para uma solução criativa. E os problemas estão em todo canto. Quando nós olhamos, a gente vê problemas de necessidades especiais, de deficiências observadas, ou se você está dentro da sua empresa hoje também, você pode ser um empreendedor dentro da sua empresa. Você pode olhar para dentro da sua empresa e enxergar oportunidades de desenvolvimento de soluções criativas que certamente também caracterizam esse espírito empreendedor. Então, em todos os lugares, nós podemos enxergar
formas de gerar negócio, de criar alternativas criativas para que você consiga exercer o seu espírito empreendedor. Verdade, professor. E aí, se o empreendedor ele ficar muito envolvido apenas na operação do negócio, ele não vai abrir a cabeça para enxergar os próprios problemas dentro da empresa dele, né? Então, assim, existem problemas estratégicos que, às vezes, as decisões não são tomadas a tempo, porque o empreendedor ele está tão envolvido na operação, né? Aquele jargão que o pessoal fala que tem que matar um leão por dia, né? Isso é verdade, realmente acontece. Então, às vezes, não dá tempo dele parar, pensar, né? Vislumbrar as oportunidades, imaginar as próximas ações. Isso é muito importante o empreendedor ficar atento para ele não deixar que a operação ela passe por cima de tudo e ele não consiga enxergar os problemas que ele precisa resolver. Não é não, professor? É isso mesmo. E esse ponto que você falou, professora Renata, é muito significativo, porque os empreendedores, eles são, por natureza, pessoas criativas, né? E tem muitas ideias. E muitas vezes, essas ideias, você se apega muito a essas ideias e começa a olhar com um olhar muito romântico, com muita emoção para a sua ideia. É lógico, a emoção é fundamental para você desenvolver um produto de excelência, para você conectar um lado da sua personalidade que tem atributos que estejam no seu produto. Mas há de haver também um distanciamento emocional dessa ideia, do ponto de vista porque você possa ter um lado racional. Então, esse distanciamento é que vai fazer toda a diferença para que você, tirando as emoções, você diga, faça as seguintes perguntas. Essa minha ideia tem um mercado definido? Essa é a primeira grande pergunta. Existe um mercado consumidor? Se tem, que tamanho é esse mercado? E aí, a gente tem que também entender como é que a gente faz essa mensuração. Como é que a gente mensura o tamanho de mercado? Esse é o primeiro ponto. Segundo, está ligado a o que já existe no mercado ligado à sua ideia. Então, aqui entra a palavra inovação. Você precisa pensar numa solução, já que você está olhando para os problemas, de maneira criativa. Essa criatividade, ela tem que gerar diferencial no seu produto ou no seu serviço. Então, tem que ter um público, tem que ter um aspecto inovador para diferenciar do mercado. Essa sua ideia ou esse seu serviço, lá no primeiro item, as pessoas têm que estar dispostas a pagar por essa solução e ela precisa também ser execuível. Você tem que executar a sua ideia. Então, não pode ter ideias criativas, mas quando você vai tirar da cabeça, é um volume financeiro absurdo que você não teria como colocar em prática. Então, tirando a emoção, quando você faz levanta essas 4 questões, a sua ideia realmente é uma oportunidade de negócio? Né? E aí tem que realmente tirar todo esse lado emocional e mesmo que não seja, como é que eu posso adaptar elementos dessa ideia inicial para que eu consiga começar o meu negócio? Às vezes você está pensando em desenvolver um aplicativo, aí você olha, né, professora, para o mercado global de pessoas que têm acesso aí aos smartphones. Então, você fica pensando, mas o meu aplicativo vai atender todo mundo. Né? Mas aí, quantas pessoas têm smartphones? Quantas pessoas têm, por exemplo, esse aparelho? E quantas, por exemplo, têm internet, têm acesso à internet? É verdade. E aí, assim, se o seu aplicativo for só em português, né, esse número já baixa aí de bilhões de pessoas para 30 milhões. E aí é só em português e 50% tem acesso à internet. E aí já baixa mais ainda, né, esse possível mercado. E aí, se a gente pensar aqui, por exemplo, se for um aplicativo de delivery, né, de comida, por exemplo, quantos restaurantes vão estar associados à sua plataforma? Né? Você vai atender quais bairros? Então, o mercado ele vai se afunilando, né? E aí se torna menor. E aí você precisa ter diferenciais para esse mercado que você identificou como possível mercado, ele achar, né, ele perceber que o seu aplicativo, o seu negócio é essencial, que ele tem que baixar o seu aplicativo, gente, porque assim, a gente baixa muitos aplicativos, isso acontece comigo, acho que com o professor e com todo mundo que está assistindo, a gente baixa muitos aplicativos que não são úteis, que a gente pensa que vai utilizar, que usa uma vez ou duas,
e acaba depois apagando, né? Então, o empreendedor ele precisa ele ter uma proposta de valor muito bem definida e um segmento de clientes muito certeiro para ele se fazer essencial na vida, né, do seu segmento de clientes. Exatamente. E aí, essa história de saber dimensionar o mercado é importante porque para você não criar expectativas irrealísticas. Às vezes você coloca muito dinheiro para desenvolver um aplicativo ou para fazer uma empresa, né? Por exemplo, imagine se vocês queiram abrir uma pizzaria. A gente sempre usa esse exemplo da pizzaria, não só porque nós gostamos de pizza, mas porque também é fácil visualizar. Você em casa consegue visualizar bem. Então, você cria uma pizzaria. A conclusão é que o modelo de negócio é a pizza presencial, porque você, além do produto, você quer levar para o seu cliente uma experiência de uma música interessante, do processo de produção da pizza, do cheiro, né? Quer dizer, você imagina isso. Só que para que essa sua imaginação ela possa acontecer, muitas pizzas precisam ser vendidas. Afinal de contas, você tem que pagar o pizzaiolo, você tem que pagar as pessoas que trabalham, seus funcionários, você tem que pagar a matéria-prima que você comprou, você tem uma série de custos envolvidos. Falaremos mais disso na frente. É apenas, nesse momento, para ver como é que a gente avalia o potencial de uma ideia. E aí você imagina, eu vou vender 200 pizzas mês para conseguir pagar a minha operação. Isso é o que está na sua cabeça. Agora, o que está na sua cabeça tem que estar alinhado com a praça onde você abriu o seu negócio, aonde você abriu a sua pizzaria. O que te leva a acreditar que você vai vender 200 pizzas? Ah, porque eu vou vender também no delivery. E quantas pizzarias existem no delivery? Então, quando você faz o mapeamento do tamanho do mercado, quem são os players? Quem é que vai competir com você? Vão competir em que preço? Em que nível de produto? Em que velocidade de atendimento? Com que capacidade financeira? Porque quando acontecem as oscilações, por exemplo, quando você não vende as 200 pizzas, você tem que ter o capital no final do mês para pagar os funcionários, pagar os fornecedores, para você não ficar devendo, né? E, por assim dizer, começar a pegar dinheiro caro e perder competitividade no seu negócio. Então, no geral, você tem que olhar tudo isso na hora que você está validando sua ideia. Não é depois, colocou o negócio no mercado e vai pensar nessas coisas todas. Então, o alinhamento do produto que você quer lançar, da pizzaria que você quer abrir, com as necessidades dos clientes. Por exemplo, digamos que você queira entregar aí por delivery e você está pensando num delivery próprio, né? Qual seria a embalagem correta? Qual seria o tempo que você distribuiria para que a pizza chegasse quente lá na casa do cliente? Qual seria o tamanho dessa área geográfica? Aonde é que se abrangeria? São perguntas importantes que estão ligadas à operação do negócio, que nós vamos falar mais na frente, que se você não fizer, você pode até jogar uma boa ideia fora. Você pode realmente estar com um mercado interessante, mas os negócios afundam quando muitas vezes o empreendedor ele começa a comprometer a qualidade do que ele entrega. Às vezes começa bem, né? A gente vê isso muito em restaurante, a gente vê muito isso em alguns bares, pizzarias, e aí o empreendedor começa bem, todo mundo elogiando, e de repente a operação deixa a desejar, o atendimento cai, o nível de atendimento cai, né? Às vezes começa a faltar alguns produtos que comprometem algumas receitas, o que está no cardápio, e aí o cliente começa a olhar e começa a dizer, não, esse negócio já foi bom. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, algumas vezes. Acho que com a professora também. Então, às vezes a gente deixa de frequentar esses lugares e esse lugar vai perdendo cliente, vai perdendo faturamento, vai perdendo competitividade. E como nós estamos num mundo muito de competição acirrada, depois a gente acaba olhando, passando naquele ponto e o ponto está fechado. O empreendedor descontinuou as operações naquele ponto. O empreendedor, infelizmente, quando isso acontece, quando o cliente não absorve muito aquela ideia, normalmente é quando ele foca muito só no produto ou só no serviço e não se preocupa com essa jornada, né? O consumidor hoje, ele busca muito mais do que um produto em si, uma blusa para ele usar, não só com o intuito de vestir, né, de cobrir o corpo, mas tem muitos atributos envolvidos, né? Tem os aspectos sociais, psicológicos, de design, de marca. Então, o empreendedor ele precisa estar atento a esses atributos que vão muito além
da parte prática do negócio, da parte funcional, que também já é um atributo. Mas hoje a gente quer muito mais consumir experiência, né? A gente quer momentos com amigos e tem mil outros fatores que são relevantes aí quando nós somos consumidores de alguma coisa. Perfeito esse exemplo. É muito bom ter colocado esse professor Renata agora, porque assim, algumas empresas até na pandemia, elas reduziram de fato o faturamento, mas conseguiram se engajar com causas que no final das contas elas saíram muito mais fortalecidas. Por exemplo, a gente viu fábricas de confecção desenvolvendo máscaras, né, num aspecto de luta contra a pandemia. A gente viu algumas fábricas desenvolvendo álcool em gel, embora não fosse o negócio principal da empresa. Mas algumas empresas aproveitaram esse momento para atrelar a sua imagem, o seu nome, né, à causa de vencer a pandemia. E, de alguma forma, o cliente valoriza isso. Nós estamos também tratando, dentro desse curso, de uma questão que é fundamental, não vai ser um módulo, mas nós vamos falar durante todo o curso, que é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade na concepção de sua definição, de que cabe a todos nós, empreendedores, sociedade, pensar num modelo de desenvolvimento que leve em consideração o equilíbrio dos fatores econômicos, sociais e ambientais. É verdade, Rogério. E aí, pensar só no faturamento, né, pensar só na parte econômica, só no PIB, não é mais suficiente, né, para os negócios serem sustentáveis. Então, a parte social e ambiental, né, a gente tem 1000 exemplos, a Natura faz muito bem isso, a gente sempre usa esse exemplo como uma empresa que realmente é sustentável nas suas ações, né, que não faz greenwash, que é só o faz de conta da sustentabilidade. Então, é uma empresa, né, enorme que tem aí parceria com mais de 25 universidades no mundo para desenvolver os seus produtos, todos atrelados à sustentabilidade. Então, a cadeia inteira de fornecedores, né, voltada para isso, para a sustentabilidade. Então, tem a linha Ecos deles, né, que utilizam matérias-primas que são sazonais, por exemplo, né, que só dão em algumas épocas do ano. E eles respeitam isso, eles não extraem além do que vai manter o ambiente ali saudável e sustentável. Isso é muito importante. E não é só a gente que está dizendo, né? Isso é uma demanda do mercado. Então, os certificados, as certificações, isso é uma cobrança do mercado e hoje os consumidores já enxergam isso, né? E hoje os consumidores, eles querem saber, né, como é que as empresas estão descartando o seu lixo, né, os seus resíduos. Eles querem saber quais fornecedores de quais fornecedores os negócios compram, né? Então, essa cadeia inteira do empreendedorismo, ela é observada pelo consumidor, pelo consumidor atual, mais do que nunca. Fantástico esse exemplo. A gente dava uma aula essa semana sobre esse assunto e um aluno perguntou, mas eu quero saber como é que isso chega para o pequeno empreendedor. A gente citou o caso da Unilever, da fórmula do Comfort concentrado, e citamos esse exemplo da Natura, né? E o aluno perguntou, bem, isso é muito fácil visualizar porque tem uma escala muito grande. E o pequeno? Gente, o pequeno, eu sempre digo, refazendo palavras de um colega meu que trabalha nisso há muitos anos, que sustentabilidade gera valor, não encarece. Então, o que eu quero trazer de reflexão é isso, é que, na verdade, quando você seleciona os fornecedores, como a professora Renata disse, né? Às vezes comprando do local, do produtor local, né? Como nós somos estimulados nesse período de pandemia a olhar para isso, né? A olhar o pequeno, né? Desenvolver uma série de campanhas para ajudar o pequeno. Então, quando você compra do local, né? Seleciona os fornecedores, você está dando uma contribuição social. Isso faz parte da sustentabilidade. Quando você, por exemplo, otimiza os recursos naturais da sua empresa, por exemplo, quando você faz um processo de otimização dos recursos, quando você otimiza os recursos, por exemplo, como matéria-prima, aquilo que você usa normalmente na empresa, você torna a sua empresa mais competitiva, porque você acaba reduzindo, é uma questão econômica, mas você diminui também a pegada da sua empresa no meio ambiente. Saiu um relatório recente da Ernst Young sobre as macro tendências que vão redefinir os negócios no futuro. Uma dessas macro tendências é o imperativo climático. Quer dizer, nos níveis que nós estamos aí de variações climáticas, nós vamos ter problemas com as cadeias de suprimento. E, logicamente, problemas com as cadeias de suprimento em decorrência de enchentes, de problemas ambientais, que são tão comuns a gente ver hoje, né? Nós vamos ter aumento de preço,
até mesmo assim, alguns produtos podem ficar mais escassos da mesa do consumidor. Então, isso vai gerar um problema muito sério. Então, por que nós estamos falando desse tema dentro do módulo de ideias e oportunidades? É para levar você, empreendedor, a refletir quais são os impactos que essa sua ideia ela vai ter no mercado, na sociedade e também no meio ambiente. Existe uma onda de desenvolvimento de novos produtos baseados no design. E a premissa que se olha, quando se pensa, por exemplo, no design think, né, e nessas metodologias, nessas estruturas de pensamento e metodologias que levam você a se centrar no cliente, no usuário, também deve ser pensado no planeta. Quer dizer, que soluções eu gero para o meu cliente, mas que eu reduzo a pegada ambiental, no final das contas, lá com a otimização da matéria-prima, com os processos de logística reversa, como é que eu consigo trazer de volta o produto que eu descarto para que ele volte para a prateleira do supermercado. Então, essa reflexão é muito importante ser feita antes de você abrir empresa, começar a empresa. Volto a dizer, isso também é para o pequeno, porque se você otimiza os recursos, engaja as pessoas, comunica isso de maneira correta para o seu público, às vezes até mostra as ações de minimização dos impactos do seu negócio dentro do seu grupo de clientes. Você certamente vai ser mais bem percebido, mais bem avaliado, e sustentabilidade, inclusive, é um dos elementos no processo de decisão de compra. Então, é fundamental, quando você pensar em desenvolver o seu negócio, a sua ideia, pense, como é o modelo de desenvolvimento que eu vou desenvolver esse meu negócio? Ele leva em consideração a mitigação das questões ambientais? Reduz algum problema social também? Está alinhado com o meu propósito, como nós já falamos, com as coisas que eu acredito? Então, essas coisas todas, elas são muito importantes na hora de você rabiscar a sua ideia, ver se tem um mercado consumidor, ver se esse mercado pagaria por essa solução, ver também que aspectos de inovação estão ligados na sua ideia e, lógico, depois de pensar em tudo isso, aí sim você está preparado já agora para desenhar o seu modelo de negócio passo a passo.